Leonhard Euler foi um dos fundadores da matemática pura. Euler foi um dos matemáticos mais eminentes do século XVIII e é considerado um dos maiores da história. Ele também é amplamente considerado o mais prolífico, já que suas obras coletadas preenchem 92 volumes, mais do que qualquer outra pessoa no campo. Ele passou a maior parte de sua vida adulta em São Petersburgo, na Rússia, e em Berlim, então capital da Prússia. Ele não só fez contribuições decisivas para a geometria, o cálculo, mecânica e a teoria dos números, mas também desenvolveu trabalhos em mecânica, dinâmica dos fluidos, ótica, astronomia e até a teoria musical. Euler é acreditado por popularizar a letra grega π para denominar a constante descoberta por Arquimedes, que é a razão da circunferência de um círculo ao seu diâmetro. O primeiro a empregar o termo f de x para descrever o eixo y de uma função. Introduzir a letra grega sigma para expressar somas. Inventar uma nova constante matemática e, comumente conhecida como número de Euler, aproximadamente equivalente a 2,71828, para representar a base natural de um logaritmo que tem várias aplicações, como por exemplo calcular juros compostos. Uma declaração atribuída a Pierre-Simon Laplace expressa a influência de Euler na matemática. Leia Euler, ele é o mestre de todos nós. É impossível apresentar nesse espaço os trabalhos notáveis de Euler, por isso escolhi 4 tópicos em áreas bastante distintas para exemplificar algumas de suas descobertas. A linha de Euler. Em um triângulo, o ortocentro H, o centroide G e o circuncentro O são colineares, sendo HG igual a 2GO e HO igual a 3GO. Primeiro vamos relembrar. O ortocentro de um triângulo é o ponto de interseção das 3 alturas, ou seja, as alturas relativas aos vértices A, B e C. O centroide de um triângulo é a interseção das 3 medianas do triângulo, cada mediana conectando um vértice com o ponto médio do lado oposto. O circuncentro de um triângulo é o ponto de interseção das 3 mediatrizes, ou seja, as mediatrizes relativas ao lado AB, BC e CA e ao centro do círculo circunscrito. Essa propriedade fundamental dos triângulos só foi observada em 1767 por Euler, muitos séculos depois de Euclides, Arquimedes e Heron escreverem seus teoremas. Euler usou os teoremas clássicos de semelhanças e propriedades de triângulos, mas acrescentou algo que os gregos não conheciam, ou seja, um sistema de coordenadas. Isso é, ele usou a fórmula para a distância entre 2 pontos da geometria analítica, dada por d raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. A estratégia de Euler para mostrar que as coordenadas dos 3 pontos referidos estão em uma reta foi deduzir as expressões das coordenadas desses pontos em função dos lados A, B e C. A prova de Euler é um pouco extensa para apresentar aqui, mas é uma interessante combinação de geometria euclidiana com álgebra e geometria analítica. Aqui eu apresento a prova do teorema usando o método mais simples. Seja O o circuncentro do triângulo ABC e G seu centroide. Estendemos OG até H, tal que HG é igual a 2OG. Se mostrarmos que H é o ortocentro do triângulo ABC, teremos provado o teorema. Agora trace a mediana A' ao lado BC. O triângulo A'GO é semelhante ao triângulo AGH, pois HG é igual a 2OG e AG é igual a 2G', que é a propriedade da mediana. E o ângulo HGA é igual ao ângulo A'GO. Portanto, o ângulo OA'G é igual ao ângulo GAH, e AH é paralelo a OA'. Como OA' é perpendicular ao lado BC,
pois O é o circuncentro do triângulo ABC, a reta que passa por AH é uma das alturas do triângulo ABC. Usando o mesmo raciocínio para os outros dois lados, concluímos que H é o ortocentro do triângulo ABC. As pontes de Königsberg. A cidade de Königsberg, hoje Kaliningrad, na Rússia, tinha, em 1736, 2 ilhas entre as margens de seu principal rio e 7 pontes. Na ocasião foi perguntado ao onipresente Euler se existiam as pontes de Königsberg, cada uma das 7 pontes. A cidade de Königsberg, hoje Kaliningrad, na Rússia, naquela época, tinha, em 1736, 2 ilhas entre as margens de seu principal rio e 7 pontes. Na ocasião foi perguntado ao onipresente Euler se existiria uma rota que atravessasse cada uma das 7 pontes como uma única vez, conectavam, embora inexistente naquela entre os elementos. A grande sacada de Euler foi inventar uma representação das regiões, o que hoje é a representação usada na teoria dos gráficos, que é uma das áreas da topologia. Nessa representação, cada ilha ou margem é representada por um ponto e cada ponte por uma linha entre os pontos. Essa representação deixa claro que é impossível atravessar cada ponte uma única vez usando pura e tão somente raciocínio lógico. Existem, então, 2 versões para responder à pergunta formulada a Euler. Primeiro, a rota termina onde começa. Segundo, o início e o fim estão em regiões diferentes. Você poderá exercitar algumas tentativas antes de seguir adiante. Então, no primeiro caso, se a rota termina no ponto inicial, cada região tem que ter no mínimo 2 pontes, uma para entrar e outra para sair da região. Além disso, se uma região estiver ligada por mais de 2 pontes, o número de pontes deverá ser par pela mesma razão. Como no problema cada região é ligada à outra por um número ímpar de pontes, é impossível completar a rota iniciando e terminando na mesma região, atravessando cada ponte uma única vez. No segundo caso, se a rota começa e termina em regiões diferentes, então as regiões correspondentes aos pontos inicial e final devem estar ligadas a um número ímpar de pontes. Já todas as outras regiões devem estar ligadas a um número par de pontes pela mesma razão de 1. Esse também não é o caso, pois todas as regiões estão conectadas a um número ímpar de pontes. Logo, Euler concluiu que é impossível atravessar cada ponte uma única vez. Agora, retirando, por exemplo, a ponte entre A e D, com a rota começando em D e terminando em C, podemos atravessar as pontes uma única vez. Em 1875, uma nova ponte foi construída entre as regiões B e C. Então, A e D continuam com um número ímpar de pontes, mas as regiões C e B passaram a ter um número par de pontes, de 4 pontes. Portanto, é possível fazer a rota completa passando por todas as pontes uma única vez, mas iniciando e terminando em regiões diferentes, A e D. Se finalmente adicionarmos uma nona ponte entre A e D, poderemos percorrer todas as regiões iniciando e terminando na mesma região. Euler então definiu um conjunto de vértices, ou seja, pontos ou regiões, unidos por arcos, é chamado de gráfico. Cada arco conecta um par de vértices. O grau de um vértice é definido como o número de arcos que encontra esse vértice. Uma rota que termina no mesmo vértice em que inicia e um que inclui a passagem por cada arco do gráfico uma única vez
é chamado de circuito euleriano. Uma rota que termina em um vértice e inicia em outro é chamada de rota euleriana. Então ele generalizou. Um gráfico tem um circuito euleriano se e somente se todos os vértices têm grau par. E um gráfico tem uma rota euleriana se e somente se ele contiver dois vértices de grau ímpar e todos os demais de grau par. Os vértices de grau ímpar são o início e o fim da rota. Por exemplo, em quais das figuras é possível desenhar sem tirar o lápis do papel e sem passar duas vezes pela mesma linha? As figuras nas quais é possível percorrer sem tirar o lápis do papel devem ser circuitos ou rotas eulerianas. No caso A é possível, porque todos os vértices têm grau par, portanto formam um circuito euleriano. No caso B é impossível, porque 4 vértices têm um grau ímpar e um vértice tem grau par. E no caso C é possível, 2 vértices com grau ímpar e os demais com grau par, portanto uma rota euleriana.